Eu vou começar a ler então, Romanos 14, tá? A palavra de Deus fala o seguinte aqui. A gente vai tratar sobre a tolerância para com os fracos na fé, né? Ele usa aqui a palavra débil, mas são fracos na fé. Eu começo aqui, vamos continuando. Vamos até mais ou menos o 10, tá? Capítulo 10. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Porque um creio que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco completamos. Quem come não despreza o que não come, e o que come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio para o seu próprio dono? É que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Não faz diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião velha que vive sua própria vida. Aquele que faz casa do dia para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, o que dá graça a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Que vivemos e morramos, pertencemos ao Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém. A palavra de Deus aqui está falando sobre uma igreja, né? Que estava os irmãos, né? Comunicando um com o outro, caso de picuinhas, né? Da igreja. Mas antes de entender sobre essas picuinhas, a gente tem que entender um pouco qual o papel da igreja. No dia que a gente falar sobre os irmãos, tem que entender o nosso papel como igreja. Então, a minha pergunta aqui é: qual a função básica, né, do corpo de Cristo? Qual a nossa função básica aqui nessa terra? A nossa finalidade para expressar o corpo de Cristo, né? Que nós fazemos parte. Em Gálatas 1,15, ele expressa bem isso. Qual a nossa função? Para que Deus nos chamou, né? Por que Deus nos chamou? Porque antes mesmo, se alguém quiser ler, é Gálatas 1,15 e 16a. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Não vamos pecar nem sangue. Ou seja, a nossa função aqui na terra, antes da gente nascer, Deus já nos separou para quê? Para que a gente pregasse o Evangelho. Ele fala assim, ó, antes de eu nascer, Ele chamou Paulo, chamou nós. Porque quando Ele chamou Paulo, não chamou somente Paulo, Ele está chamando cada um de nós. Que Deus nos separou para isso, para que a gente pregasse o Evangelho de Deus. Então, nós temos essa finalidade aqui na terra. E a igreja de Cristo, gente, é uma igreja que tem muitos membros, né? É um corpo todo. Nós sabemos que a cabeça é Cristo, mas ela tem um corpo. Nós somos diferentes. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver feições diferentes, né? Um cabelo preto, outro com cabelo branquinho, outros com cabelo, outros sem cabelo, outros com cabelo, outros cabelo caracolado, outros altos, outros baixos, e até os pensamentos são diferentes. Cada um, e é um corpo que é formado, igual ao nosso corpo, cada um. Nossos dedos tem, né, tem a mão, tem os dedos, tem o pé, e cada um tem uma função. Nós não somos iguais, né? E nós temos que entender que a igreja é formada desse corpo, de pensamento diferente, né? E eu gostaria que lessem para mim em 1 Coríntios, né? Porque ele fala assim, ó, primeiro 1 Coríntios 12, 4 e
4 a 11. Nada me ardiu a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Porquanto não fez. É Coríntios? Está errado. Coríntios. É 1 Coríntios 4. 12, do 4 a 11. 12, também 4. 12, 4 a 11. Ora, os dons são diversos, é isso? Isso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e ao outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e ao outro o mesmo Espírito a fé, e ao outro o mesmo Espírito dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento do Espírito, e a uma variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las. Mas a um só é o mesmo Espírito, que além de todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Você vê que Deus nos dá o mesmo Espírito, mas com funções diferentes. Por que Ele dá? Por que vocês acham que Deus nos dá com funções diferentes para cada um? Alguém pode responder? Pode responder, gente. Eu acredito que porque se tivéssemos nós os dons únicos, os outros iam ficar com defasagem. Então ele distribui o mesmo dom, o mesmo Espírito, mas com vários dons. Imaginou, gente, a nossa cara, só o nosso ouvido, só ouvindo, se tudo fosse ouvido, não enxergar. Então Deus dá para cada um exatamente isso, funções diferentes. Por quê? Porque cada um é diferente, mas nós somos do mesmo Espírito, do mesmo Pai, nós somos irmãos. E isso que está a beleza da igreja. Ela é formada por pessoas. A igreja não viria existir se não fosse por pessoas. Mas a gente sabe que existe um cabeça, que é Cristo. E é esse Espírito que comanda. Mas nós somos diferentes e devemos respeitar, porque nós temos, é igual a família, dentro da família não existe, ou existe algum aqui, eu gostaria de saber se tem uma família aqui que é perfeita, Se tiver uma família perfeita, levanta a mão, porque eu vou tentar descobrir o que vocês fazem, Porque assim, não existe, mesmo entre os irmãos de sangue, a gente ainda tem essas dissensões, essas dificuldades. Por quê? São pensamentos diferentes, cabeça diferente, Cada um tem DNA, nenhum tem as digitais. Quando Deus te formou, a sua digital é diferente, a da Ritinha é diferente. Cada um aqui tem uma digital. Deus colocou lá, seu código, em cada um de nós, seu código genético. Cada um de nós temos. Por quê? Porque Ele não quis, fazer robozinhos. Que as pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, mas que fosse comandada por Ele, sendo Ele cabeça, Cristo. E Ele sendo comandado pelo Espírito. Então é essa a função da igreja, essa é a nossa finalidade, a gente entender como funciona, E é fácil, gente. É fácil a gente juntar pessoas. Quando junta pessoas, um monte de gente, da família é fácil? A gente sabe que não é fácil, mas aí está a beleza da igreja, é um milagre da graça, ter um monte de gente ao mesmo tempo, no mesmo Espírito, é um milagre isso, É a criação do próprio Espírito de Deus. Você vê aquele monte de gente, junto, falando uma mesma voz, igual Pedro me fez lembrar que Pedro, que ele dizia, não, eu não conheço esse Jesus, quando traiu Jesus, ele fala, é o seu jeito de falar, eu conheço, você fala igual a eles, você pensa igual a eles. Então assim, era um jeito de Deus, de Pedro falar, era igual ao que todos os irmãos falavam, porque eles eram parecidos, eles tinham uma semelhança. Por quê? Porque tinham o mesmo
mas nem por isso devemos deixar de respeitar os nossos irmãos. Mas quando a gente fala aqui, né, é fácil, o que não é fácil, né, a gente juntar o povo, né, que é o mesmo espírito, o mesmo corpo, né, mas o Pai é o mesmo, a gente tem que entender que a igreja aqui formada na terra é só um pequeno estágio daquilo que vai ser na eternidade, na Nova Jerusalém, na terra, para a gente poder viver lá no céu. Tudo que você faz aqui é Deus forjando em você alguém melhor. Então, quando você vê o irmão e fala assim, ah, esse irmão lá vem. Você pode ter certeza que esse lá vem é Deus mandando para você para tratar você. É Deus trabalhando em você para fazer de você ser melhor. Porque é muito fácil você lidar com pessoas fáceis, pessoas boazinhas, pessoas não sei o quê. É muito fácil. Agora, quando Deus começa a colocar pessoas, né? E você fala assim, ai meu Deus, lá vem o brinquedo aí. Né? Esse empreender, né, é Deus forjando em você, né, uma forma de você ser melhor, um crente melhor. Né? Eu assisti até um vídeo esses dias atrás de um serial killer que matou muitas mulheres. Então, e lá nos Estados Unidos, as pessoas podem ir no tribunal e fica lá as pessoas e eles podem ir lá e ter liberdade de falar suas expressões para as pessoas. Né? E as pessoas iam lá e diziam, ó, eu te odeio, falando pro matador, eu te odeio, você vai pro inferno, não sei o quê. E várias pessoas levantou o Senhor. E quando ele foi lá, ele falou, olha, estou aqui com muita dificuldade, você matou a minha filha, tirou a minha preciosidade, e é com muita dor, mas o meu papel de cristão, eu estou aprendendo. E eu vim aqui para liberar perdão. É muito difícil, mas eu sei que Deus está trabalhando em mim para isso. Então, assim, Deus coloca situações, né, vidas ao nosso redor para nos forjar ser melhores. Né? Para aquele homem foi muito difícil, mas eu tenho certeza que dentre todos aqueles que xingaram, que amaldiçoaram, ele é o que saiu mais livre de todos, mais leve de todos, porque ele soube perdoar. Então, assim, Deus quer isso na nossa vida. Então, uma vez, eu li aqui numa frase, um textinho, ele desabafou, né? Que aprendemos a nadar como os peixes, aprendemos a voar como os passarinhos, né? Mas ainda não aprendemos a viver entre os irmãos. Foi um desabafo dele, um grande evangelista. Então, porque para ele via assim, muitas coisas que o homem estava realizando, mas ainda não conseguia entender o próximo, não conseguia entender, né? E esse é o papel da igreja. Por quê? Porque Gandhi ele fala assim que nós não precisamos tirar a luz do outro para a gente brilhar. Então, se a gente está numa igreja e a pessoa ela é pesada, se ela é ruim, sabe, não tire mais a pessoa, você é isso, você é aquilo. Não, brilhe para ela olhar em você e ver que você está brilhando e fala assim, olha, eu quero ser igual àquela pessoa, quero ser igual a essa. Por quê? Porque você vai atrair. É igual inseto, né? O inseto não chega na luz. Vamos ser igual a essa luz que atrai, né, os fracos. Né? Os insetos são os fracos, eles vão para a luz. Né? É claro que eles morrem, a gente não quer que eles morram, a gente quer que eles morram para o mundo, né? Não morre definitivo. Então nós vamos ver aqui que nessa época em Romanos, agora eu vou entrar, eu só explorei um pouquinho que é o nosso papel como igreja. Agora eu vou falar sobre a questão da unidade do corpo, né? Unidade do corpo de Cristo. Naquela época, estava havendo muitas brigas entre aquelas coisas entre os gentios e os judeus, come, não come, veste, não veste, não, né? Aquelas coisas assim. E hoje, vocês acham que existem essas coisas, gente? Essas discussões na igreja, essas discussões. Quais são os tipos de discussões que vocês acham que existe hoje na igreja? Que vocês acham secundárias? Que assim, que não soma muito, aquelas coisas assim que você fala assim, gente, será que tem valor nisso? O que vocês acham?
Por exemplo, lá era essa questão de comer, porque, não pode comer isso é pecado, entendeu? O sábado é importante, você não faz o sábado, entendeu? E Jesus veio para quebrar outra coisa, veio para falar, olha, eu sou Senhor do sábado, né? Coma de mim, beba de mim, e aí vocês vão ter vida. Então, assim, o que vocês acham? Alguém tem alguma coisa para falar? Pode ficar à vontade, se alguém tiver. Hoje em dia, você quer dizer? Pode Hoje em dia a gente reclama, o som está alto, o som está baixo, canta muito alto, canta muito baixo, então tudo isso é... Exato, exatamente. Então são coisas que acontecem que a gente fica colocando assim, pode, não pode, são coisas. Naquela época são assuntos secundários sobre roupa, sobre bebida, sobre dias, né? A gente fala assim, aquela irmã, você viu? Ela foi com uma roupa, nossa, misericórdia. A gente fica olhando e questionando, mas a gente não entende que aquela pessoa, às vezes, ela é débil na fé. Ela não aprendeu ainda, ela não caminhou ainda. E se a gente ficar julgando essa pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela volta para a igreja? Pior do que ela. Pior do que ela. Porque vamos supor que a gente, tivesse, graças a Deus não tem, mas tivesse uma prostituta, e ela resolvesse, ela sentir de vontade de vida. E ela não tivesse roupa decente e viesse para a igreja hoje. Como que seria o nosso olhar? Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Como que vocês iam olhar para ela, com essa pessoa? Ai, meu Deus, olha quem está aqui. Porque nós fazemos isso. Nós colocamos isso como se fosse uma coisa importante. Mas Jesus, ele não se importa, ele só quer atrair essas pessoas para a cruz. E a gente fica colocando essas coisas secundárias, Para a gente entender melhor sobre o que é secundário, o que não é secundário, existem umas coisas, vou dividir em 3 pontos. Isso eu ouvi ontem do pastor Hernandes, que eu estava ouvindo ele, para tirar um pouco da lição para vocês, e ele estava falando 3 pontos que são importantes que a gente tem que definir. Ele falou assim, olha, a gente tem que separar o que é moral, o que é imoral e o que é amoral. Então vamos lá, o que é moral? O moral é aquele assim, vou dizer, amar o próximo. Isso aí, você tem que fazer e pronto sempre. Entendeu? Você tem que sempre ler a palavra de Deus. Vamos supor que você falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus sempre. Falar a verdade, sempre. É a moral. O que é imoral? O que é errado. E você sabe o que é errado. Prostituição, roubo. E aí vai um monte de coisa que você sabe que é errado, que está na palavra de Deus. Está aqui. Não é coisa daqui. Porque hoje em dia tem muita gente que está tirando daqui, esquecendo isso aqui e achando que sabe mais do que a palavra de Deus. São as vãs filosofias que estão sendo pregadas hoje em dia. Esquecem isso. Busquem aqui. Isso aqui tem poder. As vãs filosofias vão sumir. Isso aqui jamais sumiu. Há quanto tempo tem isso aqui? Quanto tempo faz isso? Tem isso aqui? Uns 1500 anos. E ela nunca morreu. E não vai morrer. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a gente tem que entender que existe o que é moral, o que é imoral e o que é amoral. São secundários, são hábitos, são regras, são costumes, são a cultura, são coisas assim que a gente não pode pegar e achar que aquilo lá fala com nossa. É claro que eu estou falando aqui, gente, de roupa, mas vocês não vão vir aqui, por exemplo, um shortinho, camisetinha na igreja. Entendeu? Ou uma mini-saia, aliás, como diz o pastor Hernandes. Gente, nem vou falar que vocês devem usar mini-saia, nenhum lugar. Entendeu? Então, assim, mas a gente tem que entender que existem pessoas que têm costume, que têm cultura. Então, por exemplo, às vezes a cultura dele não é comer carne de porco. E aí você fala, ai, que costume, tem carne de porco, grande coisa. Outros falam assim, não, ele só usa saia. E é lá na igreja, lá fala que só usa saia.
E aí você fala assim, gente, você fala assim, mas na palavra de Deus não fala que é obrigado a usar saia. Mas ele entende que é assim. E você, por entender, tem um discernimento a mais do que Deus falou com você. Não é que alguém falou com você, é Deus falando com você, na sua mente e no seu coração. Você vai falar assim, não, se para ele usar saia é um fator importante, não vai ficar discutindo. Fala, irmão, tá, eu vou na sua igreja, eu vou usar saia. Eu já fiz isso. Eu ia na igreja da minha amiga e ela lá só podia de saia, não podia maquiagem, não podia abrir. Eu tirava tudo. Eu tirava, colocava saia, tirava maquiagem, tirava tudo. E lá, por quê? Por respeito a ele. E não porque eu acho isso importante, mas porque eu achava mais importante a minha amiga, a minha irmã que me convidava para lá, os meus irmãos que iam para lá. Então, assim, por respeito a ele. Porque no meu entendimento, o que Deus falou ao meu coração era assim, ó, eu estou acima disso. Estou acima disso. E a palavra de Deus fala isso, né? A palavra de Deus fala que ele é o senhorio. Ele está acima, né? Se a gente ler aqui, deixa eu pegar aqui o livrinho, se quiser abrir uma 14, ele fala assim, ó. O que come, o que faz o dia, para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, e dá graça, o que não come para o Senhor não dá graça também. Ou seja, se ele fizer ou não, e for para Deus, amém. É claro que se ele, por exemplo, fizer, eu estou fazendo, porque fulano de tal falou, e se eu não fizer isso, eu não vou ser alcançado, eu não vou para o céu, aí ele vai estar preso a uma regra que não é de Cristo. Que Jesus já morreu por nós, ele é o Senhor de nossas vidas. Ele está acima de todas essas regras e costumes, né? Ele está regra. E agora minha pergunta é assim, quando a gente, por exemplo, por que a gente não deve, porque devemos acolher aquele que é fraco na fé. Porque às vezes a gente fala para a pessoa que ele está fazendo coisa errada, e a gente julga as pessoas, mas é porque ele não houve entendimento espiritual. É que nem fosse, imagine vocês uma caminhada, né? A gente está caminhada não, uma corrida, né? Uma maratona. Dentro da maratona existem muitas pessoas ali. Pessoas que já estão treinando há muito tempo, pessoas que são profissionais nessa questão da maratona, gente que está iniciando a maratona, né? Então a gente vê muitas pessoas, idosos que estão na maratona, jovens que estão na maratona, aqueles mais parados que estão na maratona, aqueles mais fraquinhos, mas todos estão ali desejosos em chegar na onde? Na linha final. Ali. Agora imagine essa maratona, gente. Nós representando sendo como igreja. E a linha final é o reino de Deus. Nós não devemos atrapalhar quem for fraco. Ele está tentando correr. Talvez ele até atrapalhe você numa corrida, que você está correndo, ele está na sua frente, não deixa você passar. Mas você vai, atravessa e fala, vamos, você tem que falar, vamos, ajudar a pessoa que está indo, fala, dá força para ele, vamos, porque ele olhando para você, ele fala, o cara está lá na frente, vou correr também. E ele vai correr, porque ele vai ver em você alguém forte que está lá, né? E você vai falar para ele, não desanima não. Esse é o papel da igreja, a levar todos a estarem chegando no final dessa maratona, que é o reino de Deus. Esse é o nosso papel. Não é jogar o dedo lá e estar atrapalhando. O que esse fraco está fazendo na maratona? Olha só que magrela, não tem nem canela, não tem para correr, né? Não tem nem perna para correr, como vai estar aqui? Mas a gente tem que ajudar os nossos irmãos. Então, a gente não pode desprezar, porque a palavra de Deus fala assim, ó, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, mas porque é poderoso em Deus para afirmar. Deixa eu pegar aqui a minha outra. Aqui, ó.
no versículo 3, o que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu o seu. Se Deus recebeu ele, quem somos nós para desprezar o nosso irmão? Se Deus já recebeu aquele que está cambaleando, que está difícil, que é débil às vezes, que é fraco na fé, que não entende, que tem algumas manias de costumes, porque às vezes a gente fala, nossa, aquele lá está bebendo, gente, e ele tomando uma taça de vinho. Você viu o irmão lá? Tomou uma taça de vinho, vai para o inferno. Não, gente. Se ele sabe o limite, não estou aqui falando que deve beber, eu sou a favor de bebida. Mas a gente não deve, essas coisas são secundárias. O que a gente tem que ver se o seu irmão está dando fruto, se o irmão está indo para a igreja, se o irmão está fazendo uma boa coisa, se ele é um bom pai, se ele é um bom marido, se ele é um bom amigo. É isso que a gente tem que ver, se ele tem dado fruto, se ele tem caminhado na palavra de Deus. Agora essas coisas secundárias não vai levar para o céu, gente. Isso tudo é terreno. Isso tudo vai ficar roupa, bebida, isso aqui. Porque Deus o acolheu. E Deus, o próprio Espírito, vai falar com ele. Eu lembro, gente, quando na minha caminhada, no início da minha caminhada, quando eu me converti, eu lembro muito bem de vocês verem como que Deus é que trabalha no coração de cada um. Eu lembro quando eu fui para a igreja, eu gostava muito de usar umas blusas abertas nas costas, assim. Era moça, gostava de usar umas blusas abertas nas costas. E aí, quando fui para a igreja, eu ia com essas blusas. E eu lembro que a esposa do pastor, a Sônia, muito amiga minha, ela chegou e falou assim, olha, você tem que mudar essas roupinhas suas, né? E eu era atrevida, porque assim, eu falei para ela assim, olha, se Deus é grande, poderoso, eu lembro que falei comigo. Eu falei desse jeito, mal carinho para ela. Eu falei assim, não é, irmã? Abracei ela, beijei ela e encerrei o caso. Gente, não passou nem um mês. Eu pegava todas as minhas blusas e falava assim, ai, não vou por ela. Ai, não vou por ela. Ai, não gostei, vou por aquela. Eu tive que trocar meu guarda-roupa. Porque as coisas me incomodavam. Agora, foi ela que me incomodou? Não. Era o próprio Espírito me dizendo, aqui isso não, minha filha. Não ande com aquele, não vá também ali, porque não vá naquele lugar, não, aquilo não é para você. Então, o próprio Espírito é que revela o coração daqueles que querem caminhar, que estão nessa jornada, nessa maratona. Não é porque se você fizer forçar a pessoa a falar, você vai afastar ela daquilo. Você vai mostrar para ela uma religiosidade. Cristo não é religião. Cristo é Espírito. E o próprio Espírito revela o coração. Vocês estão entendendo? Eu só uma pergunta. Pode. Não tem nada a ver. Quando você fala com uma pessoa, não tem nada a ver, não. Então vamos colocar o dividido. Tá? Uma cervejinha. Eu, no meu caso, eu sempre falei, no meu caso, como eu vim no mundo de bebida, de farra, essas coisas, então se eu tive uma mudança, então a primeira coisa que eu tive que largar foi tudo aquilo que me segurava lá no mundo, sabe, né? E graças a Deus, que Deus me libertou, Deus me deu uma nova vida, por que eu tenho que viver na bebida, ou ir para a festa, ou ir para dançar, fazer esse tipo de coisa? Aí, teve pessoas que veio me questionar a questão de bebida. Por que a igreja não aceita cerveja? Por que você acha que não pode beber cerveja? Não. Vou te expressar no meu modo de ver como um cristão. Se eu vim para ser uma nova pessoa, por que eu vim trazer as coisas velhas? Por que tem que virar? Mas não tem nada a ver. Pessoas dentro da igreja falam,
Aí você tem que falar, assim, está certinho o que você falou. Eu nasci de novo. E o seu nascer é caminhar novo. Tudo novo. Eis que fiz tudo novo. Então, por exemplo, uma criança, né, quando ela começa a engatinhar. Ela começa a falar, caminhar, até ela andar novamente, há um processo. É esse processo que eu estou falando. Tem gente que ainda está dentro da igreja engatinhando, mas porque não vive ainda isso. Porque não vive ainda. E aí, você não deve questionar a pessoa de beber. Porque, igual eu falei, você falou assim, ó, Deus me libertou. O próprio Espírito. Então, aí isso que a gente não deve. O que ele pede é para não ter dissensões, ou seja, discussões. Quando a pessoa fala, ó, não tem nada a ver, você tem que mostrar seu testemunho e falar, ó, para mim teve. Para mim foi muito bom. Graças a Deus me libertou e tem sido muito bom. Isso é o assunto. E vai e ora para essa pessoa, porque se Deus te libertou, pode ter certeza que teve alguém que orou por você. Entendeu? Para você ser liberto. Então, às vezes a pessoa está dentro da igreja, igual eu falei, por isso que eles falam assim, os fracos da fé. Não é que a pessoa, ela está errando porque ela quer, é porque ela não teve discernimento do Espírito ainda. Deus não tocou nela ainda no Espírito para que ela pudesse pegar. Aquilo lá, às vezes ela fala assim, não, isso não me faz mal. Pode ser que não faz mesmo. Para ela, igual Deus aqui fala, né? Ele fala muito isso aqui, ó. Ele fala assim, ó, o que come, não despreze o que come. O que não come, não julgue o que não come. Mesma coisa com a bebida, porque Deus não recebeu. Então você assim, ó, deixa Deus tratar ele, né? E se Deus, pode ser que um dia ele morra e beber a cervejinha. Mas o que tem que pedir a Deus é para que Deus dê o discernimento, para que o Espírito fale, para que Deus liberte, entendeu? Porque muitas vezes a gente coloca isso como se fosse uma coisa muito importante. Deus está acima disso aí, gente. Deus está acima dessas picuinhas, sabe? De roupa, de bebida. Cada um tem que viver a sua vida e pedir para que Deus fale através do Espírito. Né? Porque assim, tem gente que vai falar assim, olha, o sábado é importante. Você tem que guardar o sábado. Senão você vai para o inferno. E aí? Você não guarda o sábado, você trabalha. Outro fala assim, ó, gente, domingo é dia de não fazer nada, é dia do Senhor. Entendeu? Não fazer nada, é dia do Senhor. E aí, você fala assim, mas eu tenho que pegar minhas plantinhas para não morrer. Eu vou ter que fazer isso aqui. E aí, você vai falar assim, peraí, então, eu quero dizer para você, Deus vai me não. Isso aí está acima, porque o teu Deus te ama. E Deus quer que você dê frutos. Isso que eu falar, é mais importante os frutos, entendeu? Do que essas coisas são muito terrenas, vão ficar, a cerveja vai ficar, a roupa vai ficar, a bebida, mas o Espírito não. Esse tem que ser trabalhado, esse tem que ser transformado. Então essas coisas a gente tem que pedir. Então quando a pessoa, não falou aí, ela fala que não tem nada a ver, você tem que dar seu testemunho. Porque você é testemunho vivo. Deus, você fala assim, olha, Deus operou em mim e foi muito bom. Eu nasci de novo, Deus transformou a minha vida, isso tem sido muito bom para mim. Você deveria provar isso. Que a vida sem bebida é muito melhor. Pronto, você já fez o que Deus quer que você fizer. E aí você vai orar. Só para seu irmão, ou para sua irmã, seja quem for, para que Deus fale no coração dela aquilo que Deus tem que fazer. Ele está num processo de caminhada. Talvez você está mais à frente lá, né, com certeza, e ele está mais para trás, na corrida, mas ele está caminhando. E o que a gente espera é que ele chegue lá na linha final. Igual a gente. E a gente não pode. Posso comentar? Pode. Eu penso, viu, Adi, que assim, Paulo disse que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém, nem todas edificam, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou dar um exemplo. Hoje a televisão está com programas que a gente não deve assistir, né? Tem uns filmes aí venenosos que destrói a alma, destrói o caráter, né? Isso é uma coisa que eu particularmente consigo dizer o seguinte, chega, eu não vou mais assistir
determinado programa, ou determinado filme, ou determinado canal, não. Agora, tem coisas que já são mais perigosas. O álcool é uma delas, né? Alguns sabem, eu trabalhei na polícia, né, por 8 anos e meio, e, gente, independentemente do que a igreja diz, álcool é uma tragédia, né? O álcool está associado a mortes, a violência, a destruição, a muitos acidentes de trânsito, e as coisas de Deus produzem vida e não destruição, e não morte, né? E a pergunta é, a gente sabe, por exemplo, se você me perguntar uma opinião minha, bebeu um pouquinho de cerveja foi para o inferno. Não, eu não creio nisso, mas tem um problema. Quem garante que aquela pessoa vai ficar só no primeiro? Vai ficar só no primeiro golinho, não vai tomar gosto, e não vai para o segundo, para o terceiro, e daqui a pouco ele está num caminho de morte e destruição. Então, tem coisas que, para a gente dizer o que Paulo, né? Paulo falou, olha, não me deixarei dominar. Tem coisas que a melhor forma é ficar longe. Então, a postura da igreja evangélica, né, é uma postura boa, porque assim, como a gente não sabe aqui quem são os fracos e os fortes, então é melhor, é uma prática da igreja, fica longe dessas coisas perigosas, né? E não é só isso, né? Paulo fala, por exemplo, a Bíblia fala o seguinte, resistir ao diabo, né? Resistir ao diabo. Mas quando fala das paixões carnais, a Bíblia fala para a gente fugir delas, nem chega perto, porque se chegar perto, talvez você não consiga mais controlar, né? Então a gente tem que ter esse discernimento de Deus para ir separando aquilo, né, que a gente deve simplesmente pôr sob controle, né? Então, o açúcar me mata, mas eu consigo controlar o açúcar, então eu vou comer menos açúcar. Álcool eu não consigo, então eu fico longe desse negócio, né? E aquela coisa, agora o Daniel falou, né? Aquela coisa assim porque leva para o inferno. Não, mas às vezes você faz um inferno na vida das pessoas que estão no seu redor. A pessoa bebe e aquilo transforma a vida que está ao redor. Então, assim, a gente tem que realmente evitar, porque eu penso assim, pessoas que estão embriagadas, né, ou estão bebendo, elas estão tendo discernimento do Espírito, elas estão atentas ao Espírito. O que vocês acham? Então, gente, quando a gente está sóbrio, a gente vai estar ouvindo a voz do Senhor, atento às pessoas. Se a gente está com álcool, a gente não vai estar, né? Eu fico imaginando, né? Cristo lá dentro, afogado, com as bebidas lá dentro, né? Nós deixa todo embriagado com a cerveja, com bebida lá dentro. Então a gente tem que evitar isso, né? Então, assim, essas coisas, aqui o estudo não é que está falando assim, pode beber, não, que está falando assim, respeita, a gente está falando sobre respeitar aquele que é fraco na fé. Então, se a gente está caminhando, está mais à frente, respeite que não está mais para trás, que ainda não entendeu. Então, você teve entendimento. Então, respeite aquele que não tem. E ore por aquele que não teve. Entendeu? É essa a ideia do estudo hoje, né? Porque quando a gente despreza o irmão, a gente está pecando. Quando a gente julga o irmão, a gente está pecando. Então, e essas coisas ele fala, né? Ele fala aqui, quer ver no versículo sobre julgamento? Deixa eu ver aqui, que eu fechei aqui. Alguém pode ler aí, Romanos 14, onde fala julgamento? Deixa eu ver aqui, sobre julgamento. Enquanto você encontra aí, é interessante a vida espiritual, porque aqui na Terra é um exercício, nós vivemos um exercício de fé em Cristo Jesus, né? E quando fala, igual foi colocado a bebida, né, nós temos que ter um equilíbrio muito grande, porque às vezes nós escandalizamos alguém ou escandalizamos para alguém. Isso é falta de respeito? Exatamente. Mas, igual a Di colocou a bebida, a cerveja, por exemplo, é algo que às vezes quem vem de um passado tem que ter muito cuidado. Muito. Né? Não estou falando que os outros podem beber que não teve um passado desse. Claro, nós precisamos de evitar o máximo possível e ter uma vida diferenciada, como Paulo explica. Né? Mas a pessoa que veio de um passado complicado, é o que Dani me falou, ele não vai ficar no copo, não. É complicado, então a gente tem que evitar o máximo possível. E tentar não rejeitar as pessoas, mas mostrar para elas essa qualidade que nós alcançamos.
mudar. E de uma transformação. Porque às vezes a gente, por exemplo, se a gente vai na casa de alguém, né, e essa pessoa não é cristã e te oferece uma bebida, né, você mesmo que tenha toma um golinho na sua casa, mas não dê esse mau testemunho, não dê. Você é um cristão e você vai estar falando para ele, não, pode continuar com essa vida que você tem, entra aí. A palavra de Deus fala que isso não pode ser motivo de tropeço. Então, se a gente vê que aqui tem esse motivo de tropeço, igual ele falou, ó, irmão tem tendência, às vezes o irmão já tem tendência, você vai lá e endoideia com o irmão, olha o testemunho que você está fazendo, olha o que você está fazendo na vida do irmão. De ver você ajudar, né, ele a sair dessa vida, você está ajudando ele a fundar ainda mais. Porque ele vai falar assim, não, mas me dei outra coisa, né? Porque, por exemplo, eu gostava de a gente dançar, eu falei, né, gente? Eu não era cristão, não era cristão. Eu lembro que eu tinha minhas amigas, a pessoa que me convidou para ir para a igreja, né, uma amiga minha, ela me levava para ir à noite passear, a gente ia dançar no boate, a gente chamava boate, né, um lugar lá que ficava tocando as músicas, a gente ia dançar. E eu gostava de dançar, ia lá, não era errado não, ia dançar a noite toda. Mas eu comecei a ir na igreja, ela me chamou, comecei a ir na igreja. E quando ela me chamou, eu achei estranho, eu falei, legal, pode ir para a igreja, pode ir para lá, boate também. Cantava louvores na igreja e tal, e ela era do louvor, e depois a gente chegava alguns sábados, a gente ia dançar na boate. Para mim, era nova convertida, eu não conhecia toda a palavra, depois que eu fui aprendendo com isso, por isso que eu falo, é uma caminhada. Então eu ia sem saber que eu estava errando, e eu ia porque ela me levou, olha só, estava sendo uma pedra de tropeço para mim, porque ela me levava e eu achava que não era normal, mas pode dançar, pode lá. E eu dançava aquelas do mundo, lá no meião, né? E aí, até que Deus, o próprio Espírito Santo, abriu meus olhos naquela noite. Teve uma noite lá, estava lá, e eu lembro que a gente dividia o carro. Eu ficava no carro, e aí mais 3 amigas. Outro dia outra amiga, e aquele dia eu não estava no carro. E eu lembro assim que nós entramos, tinha acabado de entrar, e eu estou lá dançando, aí eu estava cansada, eu encostei numa mesinha, ela estava dançando, e eu dando tchau. Aí comecei a olhar. E eu falei, gente, o que é isso? Comecei a ver demônios lá dentro. Comecei a ver demônios, né? Eram umas coisas que eu fechava o olho, eu falei, o que é isso? Eu achei que alguém tinha colocado alguma coisa na minha bebida, na minha água. Eu falei, gente, o que é isso? E eu olhava, fechava o olho, cheirei a água, falei, gente, o que é isso? Aí passava, daqui a pouco eu começava a olhar, e via demônio. Aquilo me deu uma angústia tão grande que eu escutei uma voz dizendo, este não é. Na hora que eu ouvi essa voz, mas eu obedeci na hora, eu saí daquele lugar e eu olhei para minha amiga, falou assim, para onde você vai? Eu falei, vou ter que ir embora, Me deu um negócio, assim, eu nunca mais entrei, nunca mais voltei. Mas foi o próprio Espírito que revelou, tá vendo? O Espírito Santo que revela. E eu nunca entrei, nunca precisou alguém falar para mim, ó, não vá lá, não faça isso. Por quê? Porque Deus sabia de meu coração o desejo de caminhar com Ele. Entendeu? Mas até no tropeço, se às vezes, se eu não estivesse atenta com aquele desejo, se eu não orasse, se eu não buscasse, talvez eu estivesse ainda dando um pé na igreja e um pé no mundo. Então nós não podemos ser pedra de tropeço. Então isso é muito importante. Aí a palavra de Deus fala assim, ó, uma coisa que me chama a atenção, que ele fala assim, ó, que a gente, não faz diferença outro dia, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, ele acabou de falar sobre essa questão dele. Não, eu sei que isso faz mal. Está na sua mente, você sabe que isso faz mal. Mas o irmão ainda não sabe, ele tem uma opinião bem definida. Então, não vamos julgar aquele irmão. Não vamos julgar. Porque ele está caminhando e ele está fazendo, está dando graças a Deus. Né? Você que está certo, está dando graças a Deus, está caminhando. Tudo é para Deus. Ele é o Senhor, né? Porque a palavra de Deus fala assim, lá no versículo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, para isso que Deus nos fez, a igreja é dele, e ela é defeituosa, ela é um processo, é uma maratona, tem muita gente ali caminhando, né? Mas ele fala
é dar bom testemunho. Né? Olha, Deus fez isso, Deus liberou, Deus realizou, isso vai ser bom. Porque a gente não pode passar do que está na palavra de Deus. Ah, isso é pecado, beber é pecado. Onde está escrito que beber é pecado? Não sabe. Sabe? Tem lugar nenhum que está falando que é pecado. Fala embriagar. Embriagar sim. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado de não colocar palavras a mais do que está na Bíblia. Né? Então, eu gostaria que lesse agora, olha, no versículo, entendesse, para terminar aqui fala assim no versículo 14, 17 e 18, ele fala assim, ó, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, se a gente tem paz, alegria no Espírito Santo e é justo, isso vai agradar não somente a Deus, mas aos nossos irmãos. Então, entre ter razão e paz, fica capaz, igual, né, tem uma frase que fala sobre isso, fica capaz, não fica discutindo essas coisas, essa roupa está errada, essa não pode, você está bebendo, não pode. São essas coisas que, sabe, são secundárias, né? Às vezes são até culturais. Não fica com isso. Pega o que é importante, a palavra de Deus, ministra ela, né? Fala sobre a salvação, fala sobre o amor de Deus, né? Fala sobre a questão de se arrepender dos maus caminhos, sem apontar, sem julgar. É para isso que a igreja veio, né? Para ministrar o Evangelho. Alguém tem alguma palavra, alguma coisa que queira dizer? Pode falar. Achei muito interessante essa informação e esse modo de ver, como você colocar isso, o importante alguém orou por você. Houve essa transformação porque alguém orou por você. Com certeza. Né? Então, assim, nós como cristãos, é uma coisa que a gente tem que lutar muito, ao invés de falar, orar. Né? Ao invés de a gente lutar muito para isso, ao invés de tomar uma decisão, ao invés de eu falar de fulano, de julgar fulano, eu orar por fulano. Né? Porque nós somos resultado disso, porque nós viemos morar no Oswaldo, era da igreja católica, e lá podia dançar, sair da igreja, dançar, dançar e fazer tudo. Então nós não podíamos, a gente vivia uma vida errada. E ele foi para lá, foi para a igreja, batizou na igreja. Talvez vocês não saibam, mas ele foi para lá, namoramos, ele foi para lá, batizou na igreja lá. Com certeza, os irmãos dessa igreja orou, porque sabia que ele estava indo para um lugar que não ia ser bom para ele. Porque ele já não participava da igreja, de com a mãe de todo mundo, e vivia no mundão, fazendo tudo que era errado. Então, com certeza, os irmãos orou e isso aconteceu. Eu vim de lá, convertido mesmo que ele, depois ele veio e falou: glória ao Senhor, estamos aqui. Então, todos os dias está sendo melhor. Então, todos os dias. Então, aí eu vejo o que você falou. Não julgar, evitar falar e orar mais. Porque aí sim, Deus se transforma. Nós temos que crer, nós cremos nisso, um Deus transformador. E hoje eu fico olhando assim e falo: meu Deus, eu cheguei lá na reunião, eu volto sem rumo, assim, na reunião da associação, você olha assim e fala: meu Deus, eu era desse jeito, ou talvez eu era pior. Né? Pessoas que estão na frente da igreja fazendo umas coisas que não é naturalidade. E hoje a gente não concorda. A igreja, na verdade, ela tem que ter consciência que Deus é Espírito. E se ela não viver em Espírito, ela não vai alcançar as armas para vencer, né, as coisas que acontecem na terra. Porque se a gente quer o reino de Deus é algo espiritual. Nós não vamos conseguir, com as próprias armas aqui da nossa alma,
pedir a Deus, me dar direção de como fazer com a irmã, com a igreja, com esse trabalho, com esse ministério, com o meu trabalho, lá em casa, com meus filhos. Gente, a nossa luta não é contra a carne. Não é. Então, assim, tudo, porque eu fico pensando assim, por que Jesus, sendo Deus, o próprio Deus encarnado, né? Ele ia ter conexão com o Pai, ele saía para orar. Porque ele precisava desse relacionamento para conversar com Deus, ó Pai. E aí? Você viu o que eu fiz lá hoje? Dei um monte de pães lá, peixinhos. Tá? E você viu o pessoal? Mas eu vi que muita gente foi lá comer lá só porque estava com fome. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa para alcançar o coração dele. O Senhor viu que precisa do coração alcançado. Ele tinha esse relacionamento. Ele sabia que era do alto, era Deus, o Pai. Então ele tinha essa conexão. Ele sendo Deus. Imagine nós, pecadores, limitados, né, deficientes, dependentes. Nós precisamos entender que sem o Espírito, a igreja nada. Se a gente achar que a igreja, a igreja tem que estar bem, vai bombar porque tem um louvor bonito, vou trazer tal gente para pregar, isso é igreja? Gente, esquece. Está fadado a frustrar. Porque não adianta. Igreja sem Espírito é nada. Pode tocar, uma pessoa tocar sozinha ali, mas se ela estiver cheia de Espírito, ela vai alcançar os corações de todo mundo que quiser. Pode vir uma pessoa teólogo, uma pessoa assim, bam, mas se ele não tiver o Espírito de Deus, igual o irmãozinho lá, analfabeto, que chega aqui e prega, ele não vai alcançar o coração de ninguém. Então, assim, o Espírito de Deus, esse é que vai revelar o que ele quer para cada um. Para cada igreja. Nós, a igreja é do Senhor, não é de ninguém mais. E nós, como igreja, devemos entender isso. Por isso que nós não devemos julgar, não devemos ficar criticando, ficando brigando com picuinhas. Não. Se a gente quer transformação, pode dizer, irmão, Deus me perdoa. Deus, não foi fulano nem Beltrano, foi Deus. É Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que transforma. Entendeu? Então a gente tem que fazer isso. É orar. A oração, eu falo assim, eu sou apaixonada por oração. E oração move montanhas. Move montanhas. Você pode até um dia mover, mas um dia a montanha vai sair do lugar, eu não tenho aqui. Eu acredito nisso. Então assim, a gente tem que orar. A igreja do Senhor não pode cessar de orar. Eu falo que a igreja hoje está orando pouco. Muito pouco. Por isso que está entrando um monte de vãs filosofia, de achismo, essas coisas assim, um monte de coisas erradas, um monte de gente impuras, né, pregando evangelho, ou então subindo no púlpito, e acha que vai subir para a igreja do Senhor, vai estar subindo ninguém para Deus? Não vai agradando a Deus. Então assim, nós precisamos entender. O Espírito está conectado. Ele está conectado. Nós, a igreja, ele está conectado com o Espírito. É interessante, né, que a Erilene contando ali a história deles, né? Quer dizer, vocês deixaram as coisas passadas, né? E tiveram um momento em que a vida de vocês deu uma guinada, a conversão. E isso não foi em você, não foi dom de vocês, né? Foi dom de Deus. A Bíblia é clara, nós não conseguimos nos reformar, é Deus que reforma o nosso coração. Mas foi o Espírito de Deus. Da mesma forma, a partir do momento que você converte, tem uma mudança, aí você falou, e aí a gente a cada dia, nessa outra expressão, todos os dias buscando, porque a partir da conversão você inicia uma caminhada. Uma caminhada. Deixar de combater o pecado, o erro. Porque quando nós nos entregamos a Jesus, né, e aqui foi bem claro isso, é o momento de nos exercitarmos. E nós vamos exercitando diante a leitura da palavra de Deus, diante a oração, por meio da convivência com outros irmãos, né? Aí nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual. E às vezes nós ainda continuamos fracos na fé, até nos dias de hoje. Nós sabemos, eu posso falar que eu sou limitado em algumas coisas, né? E cada um de nós somos, mas nós nunca podemos deixar de pedir a Deus para nos aperfeiçoar. Amém. Porque nós precisamos desse aperfeiçoamento, né, para uma caminhada. E não há nada ninguém maior ou melhor abaixo do Senhor Jesus
né, para mostrar isso para nós do que os ensinamentos de Paulo. Porque os ensinamentos de Paulo, sempre eu tenho dito, eles aproximam muito dos ensinamentos de Jesus, né? São um cara que vivenciou, através da sua transformação, uma vida espiritual muito profunda, com um comportamento muito profundo dentro da sua vida, que está diante de Cristo Jesus, a celebrar, a encaminhar, a divulgar o nome de Cristo Jesus e o andamento do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe nessa manhã. Eu deixo a palavra com a irmã Azul para fazer o encerramento. Agradecemos a irmã Kelly por mais uma vez compartilhar a palavra de Deus conosco. Amém? E amém. Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o 112 tempos de idade de Deus, tá? Diário.